Olá! O Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, é uma coisa gigantesca, né? Um organismo vivo que está sempre mudando. Mas a gente já parou para pensar como é que uma estrutura tão complexa aprende? Como é que ela se adapta e melhora, sabe, no dia a dia, de dentro para fora? É isso que a gente vai explorar hoje. A gente vai descobrir qual é o motor secreto que faz essa transformação acontecer. E essa pergunta, ela vai muito além de só pensar em tecnologia nova ou em remédios de ponta, viu? A gente está falando de outra coisa, de uma renovação no jeito de fazer as coisas, no conhecimento, na forma como as equipes trabalham juntas. E o Brasil, olha só que interessante, desenvolveu uma estratégia única para isso. Uma que transforma o próprio trabalho numa ferramenta de aprendizado. Bora entender como é que isso funciona. Então, para a gente entender essa estratégia, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai ver qual é o grande desafio no SUS. Depois, vamos entender o que é essa tal de educação permanente. Em seguida, a gente conhece os 4 pilares disso tudo, vê como a política funciona na prática e, para fechar, como a mudança é planejada no dia a dia. Vamos lá. Ok, vamos começar. A raiz de tudo isso está num desafio que, nossa, todo profissional de saúde conhece bem. Como é que a gente conecta aquele conhecimento da faculdade, todo teórico, com a realidade do serviço que é, vamos combinar, muitas vezes caótica, super complexa? É como se a gente precisasse construir uma ponte bem firme entre esses dois mundos. E olha, os obstáculos são reais mesmo. Muitas vezes, a faculdade simplesmente não prepara o profissional para os dilemas do dia a dia. Aí você soma isso com a falta de conversa entre quem gerencia, quem está na linha de frente e quem ensina. O resultado? É um atendimento todo picado, fragmentado. Cada um cuida de um pedacinho e ninguém vê o paciente como um todo. Então o grande desafio é esse: qualificar e, mais importante ainda, humanizar esse cuidado. Essa frase do Ministério da Saúde, ela resume o problema perfeitamente. Existe um buraco, um distanciamento real entre o que se aprende na teoria e o que se faz na prática. E é exatamente essa lacuna que a educação permanente em saúde quer fechar. Pois é, mas e a solução para esse desafio? Ela tem nome: Educação Permanente em Saúde. E já vou avisando, não é só mais um cursinho, um treinamento daqueles tradicionais, não. É uma virada de chave, uma mudança de mentalidade. É um jeito novo de aprender que acontece, olha que legal, dentro do próprio ambiente de trabalho. A ideia central da educação permanente, ou EPS, como a gente chama, é, na verdade, bem simples, mas muito poderosa. É usar os problemas do dia a dia como matéria-prima para aprender. Sabe, a dificuldade com o paciente, um gargalo ali no atendimento, um desafio da gestão, tudo isso vira oportunidade. Oportunidade para a equipe aprender junta e transformar o serviço. E a diferença para o modelo tradicional? Nossa, é gritante. Pensa assim, de um lado você tem aquele modelo de sempre, né? Cursos teóricos, cada um por si, longe do trabalho. Do outro, a educação permanente. O aprendizado em equipe, ali, no calor do momento, no dia a dia, buscando solução prática. É um jeito onde aprender e trabalhar viram a mesma coisa. Tá, a ideia é ótima, né? Mas para isso funcionar na prática, não dá para ser no improviso. Precisa de uma base bem sólida, uma estrutura que garanta que todo mundo vai colaborar. Vamos ver então quais são os pilares que sustentam essa ideia. Essa estrutura tem um nome: quadrilátero da formação. Para ficar fácil de entender, imagina uma mesa de 4 pernas. Para ela ficar firme, as 4 pernas precisam estar alinhadas, certo? Aqui é a mesma coisa. Em cada ponta dessa mesa, a gente tem alguém essencial: o ensino, que são as universidades e as escolas; a gestão, ou seja, quem administra o sistema; a atenção, que são os profissionais na linha de frente no dia a dia; e olha que fundamental, o controle social, que é a voz de quem usa o serviço, a voz da comunidade. E é exatamente no ponto de encontro desses 4 grupos que a mágica acontece. A verdadeira transformação na saúde, a inovação de verdade, ela surge quando todo mundo senta na mesma mesa. Quem ensina, quem gerencia, quem atende e quem usa o serviço. Todos juntos para olhar para os problemas e construir as soluções. É a tal da inteligência coletiva funcionando a favor do SUS. Beleza, a ideia é poderosa, a gente já entendeu, mas como é que isso sai do papel? Como vira a realidade lá na ponta, nos municípios, nos estados? Bom, agora a gente vai acompanhar essa jornada do decreto até a prática mesmo. Essa jornada oficial começa lá em 2004, quando foi criada a Política Nacional de Educação Permanente. No mesmo ano, já nasceram os polos, que são umas estruturas locais para fazer a coisa acontecer. E aí, mais para frente, em 2017, veio o PROEP-SUS, para dar ainda mais força para essa estratégia em todo o país.
Esses polos, eles são tipo o coração da política na prática. Pensa neles como se fossem mesas redondas que nunca se desfazem, as tais rodas de gestão. É ali que os representantes de cada uma daquelas 4 pernas da mesa, ensino, gestão, trabalhadores e comunidade, de uma certa região, se encontram. É nesse espaço que eles discutem o que está pegando localmente e planejam o que fazer. Isso garante que o aprendizado seja focado no que realmente importa para aquela galera, sabe? E olha, esse planejamento que eles fazem juntos não é no achismo, não é de improviso. Existe um método, um passo a passo bem claro para transformar toda aquela conversa das rodas de gestão num plano de ação de verdade, concreto e que funciona. Esse processo todo tem 6 momentos principais. Vamos lá. Primeiro, uma análise bem honesta da situação para ver quais são os problemas. Segundo, a gente prioriza, escolhe quais são os mais urgentes. Terceiro, se programam as ações práticas, tipo oficinas, discussões de caso. Quarto, a parte do dinheiro, o orçamento. Quinto, como a gente vai acompanhar e ver se está dando resultado. E por último, o 6º momento, a aprovação do plano por todo mundo. É um ciclo completo, né? Uma verdadeira gestão do conhecimento. Mas aí vem a pergunta de 1 milhão. Com tantos problemas, como é que se decide qual atacar primeiro? A escolha não é aleatória, não. Existem critérios bem claros. Basicamente, a gente se pergunta, qual a relevância disso? O impacto desse problema é grande? Outra coisa, é urgente? Precisa resolver para ontem? E mais, a gente consegue resolver? Tem recurso? Ou seja, é factível? E por fim, uma pergunta crucial. Tem gente querendo que isso mude? Existe vontade política? Isso é o que a gente chama de viabilidade. Usar esses critérios garante que a energia de todo mundo vai ser gasta onde realmente pode fazer a diferença. No fim das contas, a grande sacada é essa. A educação permanente transforma cada hospital, cada postinho de saúde, cada secretaria, na sala de aula mais poderosa que existe. Um lugar onde aprender e melhorar a saúde da população não são 2 coisas separadas. Elas se tornam uma única atividade. E para fechar, fica aqui uma reflexão. A política de educação permanente nos convida a mudar o nosso olhar, sabe? A mudar a perspectiva. E se, em vez da gente ter medo dos problemas, a gente passasse a enxergar cada um deles como a nossa principal fonte de aprendizado, como a nossa maior oportunidade de transformar o SUS todo santo dia para melhor? Fica aí a pergunta.